Livro Insegurança, Medo e Coragem, de Rafael Llanos Cifuentes. Parte 6. Perder o medo de errar. Quem se reconhece e aceita, quem é humilde, não tem medo de errar. Por quê? Porque se, depois de ponderar prudentemente a sua decisão, comete um erro, isso não o surpreende. É próprio da sua condição limitada. São Francisco de Sales dizia de uma forma muito expressiva: por que se surpreender de que a miséria seja miserável? Lembro-me ainda daquele dia em que subi a encosta dos Perdizes, lá em São Paulo, para dar a minha primeira aula na Faculdade Paulista de Direito, da PUC. Ia virando e revirando a matéria, repetindo conceitos e ideias. Estava nervoso. Não sabia que impressão causariam as minhas palavras, daqueles alunos de rosto desconhecido. Se me fizessem alguma pergunta que eu não soubesse responder? E se, no meio da exposição, eu esquecesse a sequência de ideias? Eu entrei na sala de aula tenso, com um sorriso artificial. Comecei a falar, estava excessivamente pendente do que dizia e nem olhava para a cara dos alunos. Falei 45 minutos sem interrupção, sem consultar uma nota sequer. Percebi, porém, um certo distanciamento da turma, um certo respeito. Um rapaz muito comunicativo e inteligente, talvez para esperar a distância criada entre o grupo e o professor, aproximou-se e cumprimentou-me. Parabéns, professor, que memória! Não custou em nenhum momento os seus apontamentos, foi muito interessante. Respirei, mas, desconfiado, quis saber: você entendeu o que eu disse? Admirou-se com a minha pergunta, não esperava. Sorrindo, encabulado, confessou-me: entendi muito pouco, e pelo que pude observar, a turma entendeu menos ainda. A lição estava clara. Dei a aula para mim e não para eles. Dei a aula para demonstrar que estava capacitado, mas não para ensinar. Faltaram descontração, didática, empatia, não fizeram nenhuma pausa, nenhuma pergunta. Foram tudo academicamente perfeito, como um belo cadáver. Foram um fracasso. Lembro-me também de que, quando desci aquela encosta, fiz o propósito de tentar ser mais humilde, de preparar um esquema mais simples, de perder o medo de errar, esse medo que me deixara tão tenso e tão cansado, de pensar mais nos meus alunos e menos na imagem que eles pudessem fazer de mim. E se me fizesse uma pergunta a quem não soubesse responder, que diria? Pois bem, diria a verdade. Precisava estudar a questão com mais calma e na próxima aula lhes responderia. Tão simples assim. Que tranquilidade a minha ao subir a encosta no dia seguinte. E que agradecimento o dos alunos ao verem a minha atitude mais solta, mais desinibida, mais simpática. Uma lição que tive que reaprender muitas vezes ao longo da minha vida de professor e sacerdote. A simplicidade, a transparência, a espontaneidade são o melhor remédio para a tensão e a timidez. E o recurso mais eficaz para que as nossas palavras e os nossos desejos de fazer o bem tenham eco. Não olhemos as pupilas alheias como se fosse um espelho no qual se reflita a nossa própria imagem. Não estejamos pendentes da resposta que esse espelho possa dar às perguntas que a nossa vaidade formula continuamente. O que é que você pensa de mim? Gostou da colocação que eu fiz? Tudo isso é raquítico, decadente, cheira ao mofo do próprio eu. Imobiliza e retrai, inibe e tranca a espontaneidade. Percamos o medo de errar e erraremos menos. Confiar em Deus. A nossa fraqueza reclama a fortaleza de Deus. Inetiza Barroso, numa das músicas de folclore brasileiro, cantava: um homem sem Deus é como um filho sem pai, como um faminto sem pão, como um morro sem batucada. Uma criança órfã perdida na vida sente medo de tudo e de todos. O homem dos nossos dias, que enfrenta o advento do terceiro milênio, de uma cultura que se esvai de costas para Deus, parece sofrer do desamparo da orfandade. Isolado, individualista, autossuficiente, é extremamente vulnerável. A frustração, o fracasso, a solidão, a doença, a dor pairam continuamente por cima da sua cabeça como uma espada de Damocles. Parece submetida à arbitrariedade de um destino cego, e isso o apavora, como se apavora uma criança abandonada. É isso que o provoca, uma última instância, a ansiedade. Porque esse sentimento, como todas as outras manifestações de insegurança, surge quando o homem não encontra os elementos necessários para defender a sua frágil vulnerabilidade. A investigação fenomenológica atual foi, pouco a pouco, pondo de manifesto que a ansiedade aparece onde falta o sentimento ou a vivência daquilo que os alemães chamam Geborgenheit, e que se pode traduzir por amparo afetivo.
Sua expressão mais característica, mais genuína, é a do amor paterno e materno. Mas o pai e a mãe, que nos deram a vida e nos protegem no ambiente familiar, não têm o poder de libertar-nos dos perigos que nos rodeiam no universo agressivo e egoísta. Para que esse amparo afetivo nos cubra como uma grande cúpula protetora, tem que ser tão amplo que abrange as circunstâncias aleatórias dos eventos cósmicos, e isso só Deus o pode proporcionar. Deus é Pai, é a origem e o sustentador da nossa existência. Nele vivemos, nos movemos e somos. Um verdadeiro cristão vive no regaço de Deus, que há para ele papai e mamãe. Sente-se carinhosamente protegido, seguro, como um bebê no colo da mãe. Entende muito bem aquelas palavras do Senhor. Pode a mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo filho das suas entranhas? Contudo, mesmo que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. E a realidade que as palavras encerram comunica-lhe uma segurança que dissipa todos os medos e ansiedades. Deus, sem dúvida, tem uma realidade objetiva, mas também tem uma ressonância subjetiva muito profunda. Quando se acredita que Ele é Pai, um Pai amoroso que nos ama muito mais do que nos podem amar todos os pais e todas as mães do mundo juntos, sentimos realmente um sentimento íntimo de amparo materno e paterno de dimensões universais. Quando a fé passa da cabeça para o coração, da psique para o soma, o corpo e a alma experimentam uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Quando a palavra do Senhor que nos diz, no mundo há vez de ter tribulações, mas confiai, eu venci o mundo, penetra no fundo da nossa vida e invade-nos como que uma segurança inabalável. Mudam as perspectivas da alma e também, por que não, a química do corpo. Sentimos uma serenidade que não se consegue alcançar nem com filosofia de pensamento positivo, nem com os fármacos da última geração. A ansiedade, sem dúvida, pode ter um fundo biológico, e nesse caso é necessário ir ao médico. Mas a maior parte das vezes é consequência de uma falta de fé profunda. Há muitos cristãos angustiados porque há muitos cristãos mornos, tíbios. Na realidade, há uma relação inversamente proporcional entre fé e ansiedade. Mais ansiedade, menos fé, mais fé, menos ansiedade. Que confiança, que descanso e que otimismo vos dará, no meio da dificuldade, sentir-vos filhos de um Pai que tudo sabe e que tudo pode. Que sentimento de paz e de serenidade, de segurança, nos transmite sentir que, por exemplo, as palavras dirigidas por Nossa Senhora de Guadalupe ao índio Juan Diego podem também ter por endereço nosso coração. Escuta e guarda no teu coração, meu filho, o menor. Que o que te assusta e que te aflige é nada. Não se perturbe o teu rosto nem o teu coração, não temas essa doença, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Não estou eu aqui, eu que sou tua mãe? Não estás sob minha sombra e resguardo? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás debaixo do meu manto e em meus braços? Por acaso tem necessidade de alguma outra coisa? Nada te aflija ou te perturbe. Se queremos ter algum complexo, tenhamos o autêntico e nobre complexo de superioridade, dos filhos de Deus. Temos que saber pisar essa terra como o príncipe pisa os tapetes do palácio de seu pai, o rei. Porque o nosso Pai, o Rei dos céus e da terra, é o dono desse outro palácio que tem como teto as estrelas e como chão o esplêndido tapete dos campos floridos da infinita policromia das florestas. Abrir-se aos outros. É evidente que superar a insegurança, vimos lá atrás, implica um esquecimento de si próprio. A preocupação obsessiva com o sucesso pessoal, o contínuo retorno ao próprio eu, é o que traz consigo o medo do fracasso. Mas ninguém é capaz de viver no simples esvaziamento interior. Ou pensa em si ou pensa nos outros. Ou se ama a si de forma desordenada, e isso é egoísmo, ou esquecido de si, ocupa-se dos outros, e isso é amor. Por essa razão poderíamos afirmar que só se perde o medo de errar, de comprometer-se, de dar-se, quando está em jogo um motivo superior, e esse motivo é o amor. Quem tem medo não é perfeito no amor. Diz-nos ninguém menos do que o apóstolo João, o discípulo amado que tanto amou, e que superou os estreitos horizontes do mar de Tiberíades para ganhar, sem medo, os altos horizontes do Mediterrâneo e do mundo inteiro. Tal como na desintegração do átomo, a abertura do eu para o amor libera uma imensa força energética que faz explodir todos os estranhos mecanismos de defesa dos neuróticos medrosos e complexados. Seres humanos que vivem um amor solidário superam rapidamente as suas ambições, entregam-se uns aos outros, criam uma rede de liames fortes que sustentam as fraquezas e revigoram as limitações.
uma corrente em que os elos se interligam com solidez para formar um todo inquebrantável e seguro. A Sagrada Escritura diz isso de uma forma muito bela. O irmão que ajuda o irmão é como uma cidade amarulhada. Talvez, em sentido contrário, a falta de união fraternal produzida pela crise da instituição familiar tenha propiciado a proliferação de tantos jovens inibidos, isolados, deprimidos, misantropos que povoam as escolas e universidades. O amor é a motivação mais forte para ousar, e é, ao mesmo tempo, a trama mais forte para nos segurar. Sem dúvida é preciso ter coragem para amar, para quebrar a carapaça inibidora. Mas, por sua vez, o amor é uma fonte copiosa de coragem. É interessante constatar que Adler e a sua escola indicam como remédio fundamental para vencer a inibição e o complexo de inferioridade a renúncia ao egocentrismo por meio do amor. Utilizam uma expressão característica, a coragem do dom de si, Mut zur Hingabe. A coragem para amar traz consigo o amor que dá coragem. Mas é preciso o impulso inicial da coragem. Cumpre agarrar a consciência pela gola e gritar-lhe: pare com isso, pare com essa excessiva preocupação pela sua imagem. Pare com essa mania de pensar tanto em si mesmo. Pare com esse egocentrismo ostracista que está mergulhado na solidão. Tenha coragem de esquecer-se de si próprio, de pensar mais na felicidade alheia. Tenha coragem de amar, de dar-se. Este primeiro esforço para abrir vai se alargando pouco a pouco as estreitas fendas de comunicação de carapaça inibidora. Deixe entrar paulatinamente os raios luminosos do amor e, imperceptivelmente, infunde coragem. Amor chama coragem, coragem chama amor. Repetimos até que, depois de um processo progressivo, de repente a carapaça se quebra e o amor brota aos borbotões. A intimidade de um ser flui para a intimidade do outro, como um rio de paz e de alegria, a vibração se comunica. Nasce um homem novo, que sente algo até então não tinha experimentado. A alegria de viver, de caminhar a passos largos pela vida, de rir às gargalhadas, de abraçar e deixar-se abraçar. Diríamos que, parafraseando George Manrique, o amor é uma força tão forte que força toda a razão. É mais forte do que a morte, é uma força de tal sorte que impulsiona para diante e dilata o coração. Queremos superar as inibições e os complexos? Comecemos a tecer e entretecer os pequenos fios do amor fraterno e da amizade. Esses finos liames irão formar uma verdadeira rede de sustentação que nos tornará firmes e seguros.